O capítulo é o de número 13. Tá bom aqui, ó. Assim, tá bom? Não. Lucas 13, verso 6. Amém, igreja? O subtítulo é a parábola da figueira estéril. Diz assim, Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Mas se não der, depois a mandará cortar. Aleluia. Pode estar sentados. Irmãos, essa parábola aqui, Jesus disse essas palavras. E ela vem certamente e diretamente de encontro ao que nós estamos vivendo hoje. Porque Jesus, ele não quer nada além da sua igreja do que um relacionamento genuíno com ela. Algo não só da boca para fora, mas algo de coração. Certa vez, Jesus foi questionado sobre qual seria o maior mandamento. E Jesus, ele falou, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. Né? E ele falou, e aí ele deu outro verso, amará teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. E aí ele terminando, ele falou, olha, desses 2 versículos aqui que ele extraiu do Pentateu, das palavras de Moisés, consequentemente das palavras de Deus, disto tudo depende toda a lei e todos os profetas. A Bíblia toda depende disso, fala disso, do quê? Do amor. Do amor nosso, primeiramente, com Deus, amar a Deus incondicionalmente. Mas para a gente amar a Deus incondicionalmente é necessário um relacionamento com Ele. A gente não pode amar da boca para fora. Sem sentimento não se ama. Não é verdade? Uma mãe, talvez, ela ame o seu filho diferente do que ela ame o vizinho ou um amigo, por mais que seja chegado. Porque o relacionamento entre uma mãe e um filho, ele é mais estreito do que o dessa mãe com um vizinho, do que com um primo, do que com até mesmo parentes próximos. Então, o vínculo se torna mais forte, o relacionamento ele se torna mais forte, os sentimentos eles são mais fortes. Mas, para nossa sorte, né, Deus não faz acepção de pessoas. O relacionamento que Deus tem com nós, ele vai além disso, mas depende de um relacionamento com Ele. E o nosso relacionamento, sim, com Deus, e disso também, o grau de entrega depende desse relacionamento. Depende do quanto nós temos dado a parte devida a Deus, que é maior do que qualquer outra parte. É isso que Ele espera de nós. E Jesus estava falando disso, de relacionamento, de amor, porque se eu amo a Deus incondicionalmente, reconheço esse amor e tenho Ele dentro de mim, Deus é amor, Ele ama a todos. Consequentemente, eu vou amar o meu próximo. Lá na frente, Jesus, Ele dá um novo mandamento. Ele não veio, como Ele mesmo disse, destruir a lei, passar por cima dela, mas Ele acrescentou algo a mais que de maneira nenhuma feriu a lei. Quando Ele falou, um novo mandamento vos dou. Lá em João está escrito isso. Que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então,
Jesus até tirou o pé de igualdade, do amar o teu próximo como a ti mesmo, e agora eu amo o meu próximo mais do que a mim mesmo, porque Jesus morreu por nós. Ele amou eu e você mais do que ele mesmo. Significa que agora eu olho para o Alexandre e eu tenho que querer para ele mais do que eu quero para mim. Foi isso que Jesus quis dizer. Esse amor é o amor de Deus, porque nós não merecemos ele. Muitas das vezes fazemos aquilo que não convém, como o próprio apóstolo Paulo entendeu completamente isso, quando lá em Corinto ele falou, olha, muitas das vezes, ele falou, tudo aquilo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na mesma carta ele vem falando, olha, muitas das vezes o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero é o que eu acabo fazendo. Porque somos falhos, somos pecadores, assim como Paulo também era. Assim como qualquer um é. Mas o amor de Deus, a graça que Jesus morreu e derramou a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, nós estamos debaixo desse amor incondicional. Não tem condição, não há algo que possamos fazer que vá desfazer o amor de Deus para conosco. E essa é a graça da graça. É o amor de Deus. Mas é necessário um relacionamento nosso com Deus. Jesus aqui, ele é questionado e ele fala uma parábola. Estou falando isso tudo porque essa parábola, ela vai falar de relacionamento. Vai falar de um preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos desfrutar dessa graça e ter um relacionamento com ele. Porque a parábola é cheia de figurações, vamos dizer assim, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho essa parábola para dizer o que Jesus quis falar conosco, tá? Existia um homem, esse homem tinha uma vinha, e existia o vinhateiro, que era aquele empregado que cuidava da vinha. Basicamente, são essas três pessoas. E existia a figueira, né? A figueira, na Bíblia, ela é símbolo da nação de Deus, Israel. Ah, mas eu não sou judeu, Márcio. Sim, mas hoje, né? O Israel de Deus, ele se estendeu aos gentios, então somos eu e você. Então, Israel é o povo de Deus, eu e você. Essa figueira somos nós. O Senhor da vinha é o Pai, é Deus. E o vinhateiro não é outro. Porque quem cuida de nós, quem morreu por nós foi quem? Jesus. O vinhateiro, aquele que está cuidando ali, né, da figueira, é Jesus Cristo. Então, Jesus veio, passou 3 anos aqui. Não é à toa que o Senhor da vinha falou, 3 anos, nada acontece. Ô povo ruim. Ô povo de coração ruim. Essa figueira aí, vinhateiro, estamos cuidando dela há 3 anos. 3 anos investindo e nada, não dá um fruto, nada acontece. Eu fico imaginando o senhor ali, o patrão, falando para o empregado, falou, olha, 1 ano já passou, cadê? Cadê o fruto dessa figueira? Cadê que não cresce nada? Calma, dá mais 1 aninho. Aí passa o 2º ano. Cadê? Nada. No 3º, o senhor da vinha perde a paciência e fala, olha, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Tira fora. Acabou. Não dá mais para esperar. Porque a gente tem que se lembrar que Deus é amor. Mas ele é um Deus zeloso. Mas ele é um Deus que se ira e não toma o culpado por inocente, embora ele seja tardio para se irar. Mas uma hora esse Deus, ele se ira. E ele não toma o culpado por inocente, está escrito isso na Bíblia. Então, Deus, isso basicamente é um diálogo do Senhor Pai com o Filho. Fala, olha, e agora? Como é que vai ser? A minha ira eu vou derramar sobre o homem, mas ele enviou o seu Filho
o seu unigênito, como está escrito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus nos deu condições para sermos co-herdeiro com ele, sermos chamados filhos de Deus. Então Jesus, durante os 3 anos que ele passou aqui e investiu 3 anos na humanidade, ele deixou um legado, e esse legado não foi outro a não ser a remissão dos nossos pecados para todo aquele que crê e reconhece que é um pecador e aceita e crê que Jesus Cristo, ele foi e é o Filho de Deus que veio a esse mundo, morreu por nós, foi crucificado, derramou o seu sangue para que tenhamos acesso ao Pai. Mas o diabo está acusando. Deus muitas das vezes olha e fala: nossa, mas Deus deu o juízo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo transferiu o juízo às suas palavras. Se a gente for lá em João 5 e depois em João 12, a gente vai ver isso. Quando Jesus falou: olha, deixa eles ali. Deixa esse povo aí, falou. Deixa que eles tenham quem os julgue. As palavras que eu tenho falado para eles é que hão de julgar este mundo. Então as palavras de Jesus, todo o seu ministério, depois o legado que ele deixou para os discípulos, até a Bíblia que nós conhecemos hoje chegar às nossas mãos, é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus é a verdade e a palavra é a verdade. Então, Jesus está falando com Deus: não, Deus, não, eu quero morrer por eles. Eu quero derramar o meu sangue, eu amo eles assim, Pai, como o Senhor o ama, eu aceito o meu legado, eu vou derramar o meu sangue para que eles tenham vida e vida com abundância. Não corta ainda essa figueira não, porque Deus, Pai, eu sei que sempre vão existir 7.000 que não se encurvaram a Baal. Sempre vão existir, Pai, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que me reconhecem como teu filho e o Senhor está em mim e eu no Senhor. E eu falei com eles que se eles estiverem em mim e eu neles, eles me pediriam tudo e eu concederia a eles, Pai. Essa dádiva, irmãos, ela nos pertence, porque o vinhateiro, o Senhor Jesus, passou 3 anos aqui e a maioria das pessoas não acreditaram na sua palavra. Quando ele ressuscitou, poucos eram aqueles que genuinamente criam que ele era o Messias. E olha o legado que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso porque Jesus quis pagar um preço por nós. O vinhateiro aqui roga por mim e por você. Ele deixa mais este ano, deixa mais este tempo, até que eu escave, até que eu esterque, até que eu cuide. E se, Pai, no fim, ela realmente estiver dando fruto, ela vai ficar contigo. Mas se ela não der, aí pode cortar. Irmãos, isso não é outra coisa senão o fim dos tempos. Jesus passou os 3 anos, rogou ao Senhor da vinha para que a figueira não fosse cortada. Pediu mais um tempo, mas vai haver um dia em que, depois de ser tão trabalhada essa figueira, o Israel de Deus, depois de ser adubada, depois de ser escavada, depois de ser cuidada, vai haver sim o grande e terrível dia do Senhor, aonde nós prestaremos conta da nossa alma. E o próprio Senhor Jesus falou: louco, quando o Senhor vier, o que você tem juntado? Para que vai servir quando ele pedir a tua alma? O grande e terrível dia do Senhor, ele há de vir. E nós vamos prestar contas disso a Deus. E lá, nesse grande dia, o vinhateiro não vai poder fazer mais nada por nós, porque o preço, ele foi pago. O Senhor Jesus pagou esse preço, porque ele é o vinhateiro. E ele cuidou dos seus,
e ele rogou pelos seus. Mas naquele grande e terrível dia, na vinda do Senhor Jesus, e quando todos vamos estar perante Deus, perante o juízo, não vai haver mais palavras que Jesus possa rogar se nós não tivermos um relacionamento com Ele. Porque quando Ele aduba, quando Ele cuida, quando Ele esterca aquela planta que somos eu e você, quando Ele esterca a raiz ela se nutre das vitaminas, da água. Nós temos que nos nutrir das coisas que o Senhor da vinha e o vinhateiro tem dado para a nossa alma. Mas como temos nutrido a nossa alma? É sobre isso que estamos falando. Um relacionamento com Deus nutre a alma. E Jesus falou lá em João 13 também, quando ele começou a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro, muito impulsivo, falou: você não vai lavar meu pé. Aí depois Jesus falou: se você não lavar, você não vai nem ter condição de andar comigo. Aí Pedro, naquela impulsividade, ação, então lava logo tudo, pé, cabeça, mão. Então faz o pacote completo. E Jesus falou: não, Pedro, você ainda não entendeu do que eu estou falando. Você ainda está aprendendo. Porque quem precisa se lavar, não precisa senão lavar os pés. Porque se lavar os pés, o resto está tudo limpo. Irmãos, relacionamento é caminhada com Deus. Se nós cuidarmos da nossa caminhada, a mão que faz a obra, ela vai fazer a obra, porque eu digo que é impossível você estar cheio de Deus dentro de você e você não ser impulsionado a querer falar de Deus ou de alguma forma ser usado por Ele. Se nós não estamos nesta condição, é porque talvez o nosso relacionamento com Deus, ele esteja minando um pouco. A folha da figueira talvez esteja secando um pouco. Mas a gente tem que lembrar que o vinhateiro está sempre lá estercando, sempre lá cuidando, sempre lá regando. E cabe a nós sugarmos o adubo, a água que é a palavra, e crescermos mediante o cuidado que Jesus Cristo tem tido por nós diariamente, com livramentos, com saúde, ou até com vida em meio a uma enfermidade, ou seja lá o que for, se você está de pé, se cumpre as palavras de Abacuque que diz: Senhor, ainda que o verde não dê o seu pasto, que não haja lá os animais nos meus currais, ainda que a figueira não floresça, todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Essas são figueiras bem nutridas, com relacionamento, não importa o que aconteça, eu te amo, Jesus. Não é sobre mim, não é sobre aqui. Cuida sim de mim, Senhor. Eu preciso correr atrás de algumas coisas aqui, mas eu confio plenamente em Ti. Relacionamento. Cuidar dos pés, lavado pela água que é a palavra, e caminhar com Jesus Cristo. Você vai fazer a obra, você vai ser impulsionado a falar de Deus, você vai estar o tempo todo pensando em Deus. A todo momento você vai estar procurando uma oportunidade de glorificar o nome dele. Você vai estar dirigindo pensando em Deus, lendo alguma coisa pensando em Deus, trabalhando pensando em Deus. Quando temos um relacionamento, os laços se estreitam e você tem pleno conhecimento e plena convicção de que ele é tudo para você. Eu volto a dizer, quem tem um relacionamento e começa a florescer a figueira que está sendo trabalhada por Jesus, por demais, tudo acontece, porque você está sendo lavado todos os dias por esse sangue pela palavra de Deus. E aí você caminha com ele, e você caminhando com ele, todo o mais, como ele falou, está limpo. Todas as coisas, Deus vai cuidar. E aí, naquele dia, Deus vai achar você dando frutos, frutos dignos de arrependimento. E aí você não vai ser arrancado. E mais, você vai
florescer, dar frutos, e desses frutos vão nascer novas árvores, e o reino de Deus ele vai avançando. Então estamos falando de relacionamento com Deus, de algo, de um legado que ele deixou para nós. Nós não podemos viver a nossa vida cotidiana, trabalhar, dar atenção para esposa, para filho, dar atenção para parente, cuidar das coisas seculares e no fim do dia, cansados, não darmos a parte devida a Deus. Deus espera mais de nós, porque pai e mãe, se o seu filho fizesse isso com você, você, tenho certeza que não gostaria. Você estaria magoado com seu filho, porque você quer o melhor para ele. Você, desde que o teu filho e a sua filha nasceu, você só pensa das maneiras que você vai ter de dar o melhor para o seu filho, dele crescer bem e ter talvez não, com certeza mais do que as oportunidades que você teve. Você luta, mãe e pai, pelo seu filho com unhas e dentes. E não há barreiras que te impeçam de lutar. Tamanho é esse amor. Jesus te ama desta maneira. E ele te ama a tal ponto de que, independente da tua situação, ele só quer o teu coração. Ele só quer que você caminhe com ele, tenha um relacionamento com ele, para que ele te ame e se manifeste a você. Porque te amar, Jesus já te ama. Mas ele quer mais do que isso, ter um relacionamento, ter uma comunhão e se manifestar a nós. Mas disso depende a nossa porção, o nosso frutificar, o nosso florescer. Porque trabalhando em nós, ele está continuamente. Nos livrando quando a gente não vê, ele está fazendo isso continuamente. Cuidando, livrando, dando saúde, livrando em meio à enfermidade. Jesus o tempo todo está aqui, como na palavra, escavando, estercando, cuidando de cada figueirinha que somos eu e é você. Esperando que ela dê fruto, para no dia as palavras que ele falou não venham de encontro a nós e nos condenem. Vamos ter uma vida com Deus, irmãos. Vamos pensar em Deus incondicionalmente. Irmãos, Paulo falou assim, quando eu estou fraco, eu estou forte. Você está fraco? Você está enfermo? Você está cansado? Está difícil? Irmãos, a tua fortaleza é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por você. E ele é que te dá forças. A palavra diz, olha, não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Porque você pode olhar para a direita, para a esquerda, para A, para B e não vê nada. Mas você vai, como está escrito lá em Salmo 121, os meus olhos elevo para os céus. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e da terra. Fez os céus e a terra. E que ele é o guarda de Israel. Ele não vai dormir perante a tua vida. Ele não vai cochilar. Se você tiver um relacionamento com ele, ele vai te livrar de todo o mal. E bendito vai ser você em todas as coisas, mas temos que cuidar do nosso espírito, temos que alimentar a nossa alma, temos que ter um relacionamento com ele, temos que amá-lo, para que a nossa figueira, Deus não ache nós, a figueira, seca. Mas Jesus tem cuidado de nós, ele morreu por nós, tem tido misericórdia das nossas vidas em meio aos nossos erros e cotidianamente o nosso desleixo de não ter um relacionamento com ele. Nós ciclicamente caímos nisso. Quando vemos o relacionamento esfriou. E aí alguém tem que sacudir a gente. E aí no outro dia está tudo bem, depois de amanhã eu já não sei. Irmãos, essa é a nossa vida e eu me incluo nisso também. Mas Jesus, saiba que em meio a isso, eu queria que entrasse no seu coração essas palavras. Jesus, ele está cuidando de mim e de você. Ele está olhando para você e de todas as formas te amando e cuidando de você.
Ele está ali, ó, fugindo da ira de Deus, talvez. Mas ele é o filho que morreu por você. E olha, não, Senhor, ele é pecador sim, mas eu morri por ele, Pai. Eu paguei esse preço porque eu amo ele. Ah, Senhor, Pai, ele ainda talvez não reconheceu, mas espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que a vitória vai vir. Ah, Senhor, eu sei que muitas das vezes ele pode fraquejar, ele pode estar fraco, mas sou eu que dou força para ele, Senhor. Espera mais um pouquinho, Deus. Espera porque eu estou cuidando. Espera porque eu morri por ele. Espera porque esse sangue, ele não foi em vão. Foi para que uma hora eu sei que ele vai reconhecer, Deus. Eu sei que ele está fraco agora, mas a minha palavra dá força, e uma hora ele vai reconhecer que não depende da força do braço dele, depende das minhas palavras nele, e ele em mim. E aí sim, as coisas vão acontecer. Eu aceitei pagar esse preço, eu quis pagar esse preço, Senhor. Espera mais um pouco. Porque eu sei da capacidade que ela tem, eu sei da capacidade que ele tem, eu sei até onde ele pode ir, eu sei quantas vidas ele pode salvar, eu sei que o preço que eu paguei não foi em vão, a medida que eu derramei não foi à toa. Espera mais um pouco, porque o meu nome, Pai, há de ser glorificado na vida dele, e eu sei do potencial que ele tem em mim. Esse é como Jesus tem rogado por nós, irmãos. Que possamos pagar esse preço. Abrir mão do nosso cansaço e ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele. Porque é isso que Ele espera de nós. Ele está cuidando de nós. Ele cuidou hoje. Amanhã Ele vai cuidar. E semana que vem. E mês que vem. Porque Jesus, Ele nunca desiste e nunca vai desistir. Até o dia do juízo, até o último segundo de Deus liberar ele para vir e implantar o juízo nesse mundo, ele vai estar rogando e pagando o preço por nós. E que o Senhor nos abençoe por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. É isso. Relacionamento com Ele é tudo o que precisamos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar o nosso culto. Esse é o mistério dos 70 vezes 7.